O colonialismo visível te mutila sem disfarce, te proíbe de dizer, te proíbe de fazer, te proíbe de ser. O colonialismo invisível, por sua vez, te convence de que a servidão é um destino e a impotência a tua natureza. Te convence de que não se pode dizer, não se pode fazer, não se pode ser. Eduardo Galeano, Livro dos Abraços, 1991. Bom, foi. Recentemente me encaminharam um vídeo produzido por uma camarada trans intitulado Ciência Trans, o que a biologia diz sobre a identidade de gênero e evidências científicas atuais. Eu não vou mentir que antes mesmo de ver o vídeo, meu nariz já torceu só com esse título. Meu nome é Júlia, sou Júlia Rita, eu sou travesti, sou médica formada pela UFMS e militante comunista. Eu passei por 6 anos de uma formação médica absurdamente biologicista, porém também tive o privilégio de poder ter contato através das professoras de saúde coletiva e de disciplinas optativas nos cursos de História e Direito a outras concepções que fugiam dessa redoma biomolecular tradicionalista. Para além da minha formação intelectual, passei por diversas experiências durante minha graduação enquanto uma pessoa trans, incluindo múltiplas práticas de patologização, fetichização e ostracização, tanto por parte de professores e preceptores, quanto por parte de amigos, colegas e profissionais de saúde durante momentos em que eu precisava ou queria atendimento em saúde. De forma sintética, o que eu percebi era que quanto mais eu avançava na minha transição corporal, mental, social e política, menos palatável a minha existência ficava para as pessoas cisgêneras que me cercavam. E boa parte das violências praticadas elas surgiam precisamente nesse intuito, de higienizar, de adoçar, de adestrar a minha imagem. Eu decidi ver o vídeo completo e, nesse sentido, eu me compadeço. Me compadeço do intuito mencionado pela camarada de tentar contrapor o discurso de que a transgeneridade não existe porque não há base ideológica que a sustente. Todavia, como vamos explorar nessa conversa aqui agora, a escolha por ceder e responder à lógica discursiva higienista cisgênera no mesmo patamar biologicista talvez não seja a opção mais saudável, nem individual, nem coletivamente. Bom, já que vamos falar sobre neurociência da transgeneridade, eu acho que vale começar com uma revisão básica sobre ciência em si. É imprescindível que a gente entenda que a ciência, a qual se refere a camarada no seu vídeo, diz respeito especificamente à ciência moderna, de bases colonialistas e eurocêntricas. Sobre isso, o Viniegra Velasquez, no seu artigo Colonialismo, Ciência e Saúde, ele vai descrever o modus operandi dessa ciência moderna como a monopolização da produção de conhecimento real e válido, tendo autoridade para invalidar outros conhecimentos, que supostamente careceriam de uma evidência científica de acordo com critérios baseados numa epistemologia que ele vai descrever como empiricista e reducionista. No mesmo texto, Velasquez vai mencionar que o reducionismo e a especialização exclusiva são os conceitos predominantes por trás da divisão do trabalho, em que especialistas têm uma visão de mundo fragmentada e desconectada. Eles não captam a correlação dos eventos que se misturam ao seu objeto, mostram desinteresse em seus contextos histórico e social, demonstram indiferença quanto ao pensamento complexo e integrativo. O importante é estar ciente do seu próprio campo de atividades, o restante é outra coisa, e vivem soterrados em um mundo individualista, tenebroso, caótico e inseguro. De forma mais clara, dado o processo de colonização e expansão imperialista, o poder eurocentrista buscou garantir sua hegemonia, moldando a ciência para responder efetivamente às novas demandas do desenvolvimento capitalista, não necessariamente do desenvolvimento social, sendo essa ciência imprescindível para o funcionamento desse sistema capitalista e, portanto, consolidando sua supremacia, através principalmente de uma presumida universalidade da ciência moderna. Biomédico-centrada, patologizante, desconectada de qualquer perspectiva social, histórica ou cultural, essa ciência ela se legitima e, por sua vez, define todo o resto como não ciência. Sobre esse processo de dominação, Boaventura Santos, cientista português, cunha o termo epistemicídio, para referir justamente aos processos de invalidação, de supressão e morte de saberes locais tradicionais e ancestrais nesse contexto do colonialismo. A ciência moderna ela seria um ponto de chegada, ela seria um pódio por uma competição extremamente violenta e injusta no campo da construção de saberes, que se deu através de séculos de exploração imperialista. A lógica epistemológica que vai sustentar essa tal ciência moderna, como dito anteriormente, ela vai se sustentar principalmente em 2 pilares, o empirismo e o reducionismo. O empirismo, de forma genérica, seria uma noção de que a fonte de todo conhecimento é a experiência, certo? E o critério definidor de uma ciência reside na sua verificação metodológica, ou seja, tem um método muito bem definido e esse método ele é reprodutível,
E ao reproduzir esse método, eu vou gerar esse mesmo produto, que seria o que a gente chama de reprodutibilidade. No contexto capitalista industrial, essa reprodutibilidade ela vai garantir que a ciência gere como produto novas tecnologias. Do contrário, se é uma ciência que não vai gerar novas tecnologias como produto, que sejam úteis ao capitalismo, esses estudos vão ser altamente desencorajados, desfinanciados, vão ser tidos como irrelevantes e até mesmo ignorados. As tecnologias produzidas, por sua vez, como produto de labor, de trabalho científico, elas têm como função primordial a geração de lucro, né? A gente está falando do sistema capitalista. E, sobretudo no contexto colonialista, além da geração de lucro, elas vão funcionar também como uma estratégia de controle social a favor da classe dominante, no caso a burguesia. O reducionismo, por sua vez, o segundo pilar, ele vai partir de uma perspectiva de que o todo é meramente a soma das partes. Então, para sistemas complexos, eles poderiam ser analisados e explicados, principalmente, talvez unicamente, através da sua redução até os seus componentes fundamentais. Na perspectiva biologicista, isso significa o quê? Isso significa o caminho para a hipervalorização dos conhecimentos bioquímicos, biofísicos e biomoleculares como os fundamentos reais e absolutos da vida. É nessa perspectiva que, em 2022, uma psiquiatra inglesa, a Joanna Moncrief, ela vai publicar um artigo chamado A Economia Política do Sistema de Saúde Mental, uma análise marxista. Nesse artigo, ela explora, dentre outros detalhes, a construção ideológica capitalista por trás desses processos de patologização e de biomedicalização em saúde mental. Ela vai denunciar de forma baseada em evidências a falta de evidências científicas que sustentem muito desse discurso que a neuropsiquiatria tem quanto a transtornos mentais, como esquizofrenia e depressão. Os estudos bioquímicos têm basicamente falhado constantemente em comprovar as hipóteses da deficiência ou desregulação de neurotransmissores. Exemplo, a deficiência de serotonina é a causa da depressão. A desregulação ou deficiência dos sistemas dopaminérgicos e da dopamina estariam diretamente associados, por exemplo, à questão das psicoses. Então, essa teoria de deficiência ou desregulação de neurotransmissores como etiologia para quadros psicóticos, depressivos ou ansiosos não existe, não tem nenhum tipo de respaldo científico até o momento. Foram teorias criadas justamente, mas que, mediante a verificação metodológica e por aí vai, não se comprovaram. Até hoje, a indústria farmacêutica lucra absurdamente às custas dos chamados psicofármacos, incluindo, por exemplo, os famosos inibidores da recaptação seletiva de serotonina, ISRS, que são, no nosso cotidiano, fluoxetina, sertralina, fluvoxamina e companhia. Não vou citar nomes privados, etc., porque, enfim, não estou sendo patrocinado e jamais seria patrocinado pela indústria farmacêutica. Apesar da venda e prescrição indiscriminada, desses psicofármacos, o que é bem compatível com o que alguns autores vão descrever como essa etapa farmacocapitalista, esses fármacos eles não apresentam superioridade a placebo ou qualquer outro tipo de evidência que genuinamente indique com segurança, por exemplo, o seu uso para transtornos de humor. Nesse sentido, a autora ela propõe que, ao invés de a gente enxergar os transtornos mentais como condições biológicas inatas ao indivíduo, entendamos como fenômenos sociais e comunitários. Em verdade, na maioria das vezes, não há qualquer evidência de doença naquilo que a gente chama de transtorno mental. Diferentes pessoas reagem de formas diferentes a condições sociais determinadas. Condições sociais determinadas seriam o quê? Alguma intempérie que pode acontecer no seu dia, X, um estresse, uma discussão e por aí vai, mas existem condições sociais bem delimitadas como racismo, transfobia, machismo e exploração burguesa capitalista em si. No artigo, a autora diz, abre aspas, algumas pessoas podem se comportar de forma bizarra, de difícil entendimento ou mesmo de forma problemática, e outras pessoas podem se manter mais produtivas e eficientes. Ao invés de entender esses problemas como manifestações de doenças cerebrais a serem descobertas, sugiro que doenças mentais sejam simplesmente uma série de situações desafiadoras que persistem quando aqueles que são aprisionáveis pelo sistema judiciário criminal e aqueles cujo comportamento se dá por uma condição médica específica e bem estabelecida são tirados de cena. Fecha aspas. Essa perspectiva ela vai ressoar com o que o Fanon escreve em Os Condenados da Terra, quando ele afirma que a burguesia colonial firmou no espírito do colonizado uma noção de essência, de uma base natural, inquestionável e eterna. A exemplo do domínio capitalista e colonial sobre os corpos não hegemônicos, até mesmo a afetividade do colonizado é garfada e analisada por esse viés frio e positivista do modelo biomédico. Sem outras formas perceptíveis de vazão, as angústias e o psiquismo no colonizado elas vão se descarregar no que Fanon descreve como demonstrações musculares, que levaram homens muito inteligentes a afirmar que o colonizado é um histérico.
Fecha aspas. Nesse entremeio de definições sobre saúde e doença, Cris Mandiapra, no texto Colonialismo em uma Perspectiva Global, resgata a perspectiva de que a saúde ela é, de fato, composta por um processo biomédico. Mas, além disso, ela também vai se compor como uma prática narrativa e comunitária, sendo passada através de gerações, só que vai aos poucos sendo corrompida e degradada conforme avançam os terrores do colonialismo. É um processo que a gente já viu que recebe o nome de epistemicídio. Essa devastação das formas não capitalistas e não coloniais de viver e explorar o mundo, ela vai ser bem analisada pelo Achille Mbembe na sua obra Necropolítica. Tem muitas ressalvas enquanto a teoria toda da necropolítica, mas apesar disso existem coisas muito importantes que foram destrinchadas ali que eu acho que elas cabem nessa discussão. Por exemplo, Mbembe vai dizer no seu livro Necropolítica, abre aspas, o terror não está ligado exclusivamente à utópica crença no poder irrestrito da razão humana. Também está claramente relacionado a várias narrativas sobre dominação e emancipação, apoiadas majoritariamente em concepções sobre verdade e erro, real e simbólico, herdadas do iluminismo. No texto O que é epistemicídio? Uma introdução ao conceito para a área da ciência da informação, Gonçalves e Muccheroni reforçam que a noção de hegemonia do eurocentrismo dentre colonizados, para sobreviver e se reproduzir, ela precisa ser naturalizada por esses colonizados. Então, a ciência tradicional, as correntes filosóficas eurocêntricas, elas vão gradativamente assumindo uma posição de ciência única, de essa é a ciência que é real. Isso é ciência. Ela é inquestionável. E aí isso vai linkar com as nossas discussões sobre gênero e sexo a partir de agora. Segundo Lacan, na sua obra Inventando o Sexo, Corpo e Gênero dos Gregos a Freud, o que a gente conhece hoje como sexo foi inventado por essa ciência eurocêntrica moderna em algum momento do século XVIII. A percepção dos órgãos reprodutivos ela vai, naquele momento, assumir de forma mais estruturada uma posição determinante, vulgo determinista, na hierarquia social entre homens e mulheres cisgêneros, como um instrumento de dominação masculina e uma estratégia de legitimação de uma suposta inferioridade feminina. No livro tem um relato de um médico do século XVIII, por exemplo, que diz, abre aspas, as mulheres devem seu temperamento aos órgãos reprodutivos, principalmente ao útero, fecha aspas. A ciência ela passa a absorver e legitimar essas categorias masculino e feminino como sexos biológicos opostos, não muito diferente de como ela incorporou, por exemplo, as categorias de raça, resultando no racismo científico, colocando o corpo cis branco, masculino europeu, como o indivíduo normal, e abrindo brecha para supostas produções científicas bem questionáveis, que afirmavam que pessoas negras possuíam nervos mais fortes e mais grossos do que os europeus em decorrência de cérebros menores. Esse tipo de violência científica, racista, contribuiu para uma noção de inferioridade racial neurojustificada, né, os cérebros menores, e aí eu friso essa questão do neurojustificada, porque as neurociências elas geralmente vão estar muito atreladas a essa estratégia de dominação através da ciência moderna. Então, bom, esse tipo de violência contribuiu para uma noção de inferioridade racial, neurojustificada, e para práticas racistas em saúde que persistem até hoje. Por exemplo, que se evidencia através de um menor acesso à analgesia por pessoas parturientes pretas, sob uma alegação falsa de que elas sentem menos dor do que as pessoas brancas. Além disso, na perspectiva de gênero, esse mesmo determinismo biologicista embasou apontamentos de que o útero, do grego ístero, predispunha naturalmente a mulher à domesticidade. Daí a perspectiva de histeria. Isso é, a insubordinação ou um comportamento atípico, bizarro e demais formas de invasão psíquica e social de corpos subjugados e silenciados. Diante, portanto, desse domínio eurocentrista, colonial, machista, racista e capitalista, não é nem um pouco surpreendente que a categoria de gênero mantenha-se subjugada e, quiçá, legitimada pelas noções binárias e supostamente biomédicas de sexo masculino e feminino. Em A Patologização da Transsexualidade como Evidência da Colonialidade Global, Feu e Felipe resgatam as origens da categorização diagnóstica da transgeneridade dentro do espectro biomédico moderno. O ponto de partida seria a publicação do livro O Fenômeno Transsexual, do sexólogo alemão Harry Benjamin, um homem cisgênero europeu, em 1966. Na obra, uma série de sintomas foram englobados dentro de uma síndrome que definiria, portanto, se uma pessoa é ou não transexual, trazendo, enfim, para a transgeneridade a mesma noção de uma verdade científica, una e inquestionável, ao definir o verdadeiro transexual. Nesse caso, a verdade sobre transgeneridade ela não estaria na mão das pessoas trans, das travestis, dos boicetas, dos masculinos, mulheres trans, não binárias, etc. Ela estaria na mão de médicos e psicólogos cisgêneros.
Em 2017, pesquisadores da Suécia publicaram um estudo analisando experiências de pessoas trans nos serviços de saúde nesse país, colocando em pauta principalmente o peso do juízo biomédico quanto ao acesso à saúde e cidadania por pessoas trans. Na introdução, o estudo lembra muito bem que a patologização dessas identidades foi consolidada principalmente através da introdução no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, DSM, e na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, também conhecido como CID, que está atualmente na 11ª edição, através dos critérios diagnósticos de transexualismo e disforia de gênero. Esses critérios eles são utilizados para definir quem deve e quem não deve ter acesso aos recursos sociais e de saúde para pessoas trans, quando eles estão disponíveis. O texto critica precisamente a exclusão de pessoas trans que não vão preencher os critérios diagnósticos nos estudos, supostamente voltados à saúde da população trans. Além disso, ele também vai fazer um recorte de que boa parte desses estudos, a maioria dos estudos disponíveis na área de saúde das pessoas trans, eles são executados em países que não têm um sistema público de saúde, deixando de fora uma parte imensa da população trans que não tem acesso por N motivos, não tem grana, não tem convênio, etc. Nesse momento, abre parênteses, viva o SUS. Bom, a biomedicalização ela vai surgir, portanto, como uma tentativa de normatizar a vida como um todo e vai romper os limites dos hospitais e dos consultórios médicos. Só que ela vai ignorar completamente as dinâmicas históricas, sociais e políticas que envolvem os seus objetos. O objeto, no caso da biomedicalização, que seria o binômio paciente-doença. Então, assim, esse sistema capitalista, esse heteronormativo, misógino, racista, machista, ele vai utilizar da ciência moderna para legitimar a perseguição aos corpos não hegemônicos, aos corpos desviantes. Isso se dá por quê? Porque o capitalismo ele vai depender de uma unidade central, a família nuclear, reprodutora, cis heteronormativa e branca, para funcionar. E ele vai utilizar os mecanismos de poder e opressão para aprofundar narrativas de ódio que vão se inserir estruturalmente na sociedade. Esse processo eu repito aqui, legitimado por essa ciência eurocêntrica moderna. E assim ele permite que essas narrativas de ódio sejam naturalizadas, normalizadas, de difícil percepção e assimilação, a não ser porque sente na pele o ódio, a perseguição e a discriminação. De forma mais ampla, o Estado burguês e suas instituições criam mecanismos de divisão social para compor um projeto político neoliberal e necropolítico, que materialmente vai se expressar na dificuldade de acesso à saúde, moradia, renda, educação e outros direitos básicos por pessoas trans. É alinhado a isso que um editorial da revista Germinal, Marxismo e Educação em Debate, de 2023, traz que, abre aspas, Marx demonstra como a sociedade capitalista é estruturalmente desigual, dado que se funda sobre a exploração do trabalho e, portanto, não pode funcionar se nela não houver pelo menos duas classes distintas e antagônicas, a classe trabalhadora e a burguesia. Porém, essa relação de exploração de uma classe por outra precisa ser ocultada para se perpetuar e a desigualdade social precisa ser justificada, o que é feito com base na marcação social das diferenças individuais. Nesse sentido, o capitalismo incorpora formas de dominação que o antecederam historicamente, como o patriarcado, estabelece padrões e cria sistemas de diferenciação e hierarquização dos corpos, sem os quais não pode se sustentar. Na contemporaneidade, está posto que é impossível eliminar a desigualdade social e todas as formas de opressão existentes simultaneamente se o próprio capitalismo não for superado, e que as lutas contra o capacitismo, machismo, racismo, sexismo, cis-heteronormatividade, etc., são inócuas se desvinculadas de um projeto de construção de uma nova sociedade. Isso reforça que é nosso dever moral não ceder à tentação de recorrer à ciência moderna, eurocêntrica, biologicista, patologizante, construída e nutrida para a manutenção do capitalismo. Ele vai denotar principalmente, esse contexto todo denota principalmente para a gente, que muito cuidado tem de ser tomado para, sobretudo enquanto pessoas trans, não propagarmos mais do que Sarah Wagner York vai chamar de transepistemicídio. Especificamente quanto aos estudos de neurociências e análises cerebrais, a Lavéria Caseles publica, em 2021, o artigo Injustiça Epistêmica em Estudos Cerebrais sobre Identidade de Gênero. No artigo, o pesquisador, é um homem, aponta que os estudos, sobretudo os mais antigos, na temática de neurobiologia do gênero, ignoravam completamente as produções e abordagens psicossociais e despatologizantes, provavelmente de uma forma intencional para ativamente silenciar e barrar essas linhas de pensamento de produção científica. Uma das críticas trazidas também é referente aos critérios de inclusão. Todos os estudos analisados utilizaram os critérios do DSM-5 ou do CID-10. Não importa se é uma meta-análise, se é uma revisão sistemática ou se é um duplo cego randomizado. Nenhuma ciência ela é neutra e infalível. Assim, cabe sempre questionar.
A quem serve determinar condições neurobiológicas que sustentem a ideia de uma transgeneridade? Deixo aqui entre parênteses, uma transgeneridade patológica. Quais as indústrias e profissionais que lucram com a perspectiva da transgeneridade como um transtorno mental passível de tratamento médico? Quem se beneficia de narrativas biológicas que vão sustentar uma tese da disforia como um pré-requisito para a transgeneridade? Quem se beneficia e lucra com auto-ódio aos nossos corpos, corpas e corpos? A boa intenção de convencer você que acha que transgeneridade não é algo real e científico pode ser completamente corrompida a partir do momento em que se denota uma pactuação, um alinhamento com prerrogativas biologicistas, medicalizantes, patologizantes, e que, como apresentado, materialmente vão se expressar em lucro para a burguesia cisgênera, em adoecimento e propagação de violências, agora respaldadas pelo saber das neurociências, contra a maior parte da população trans. Cansei um pouco. Isso me arranca um leve riso interno, não vou mentir. Eu acho que é de desespero, talvez um riso de ira, mas parece que a gente, nesse sentido, principalmente depois de ver o vídeo da camarada, me assusta que talvez a gente esteja caminhando para uma transfobia baseada em evidências, uma tentativa de transfobia baseada em evidências. E aí eu acho válido, eu acho que conseguir expressar aí para cima uma crítica, acho que relativamente bem fundamentada ao conteúdo do vídeo. A princípio não é uma crítica à pessoa em si, mas ao teor do vídeo, porque eu acho assim, muito perigoso a gente buscar nas neurociências as respostas, as justificativas, etc., tanto na parte de saúde mental, quanto nas questões sociais. E aí eu venho e reforço que gênero é, em essência, uma questão social. É perigoso a gente reproduzir esse tipo de discurso, né? É perigoso porque a gente muitas vezes acaba sem perceber sendo cooptada pela ideologia do sistema, que é justamente essa. Procura uma causa neurobiológica que vai explicar tudo isso e que vai permitir daqui a pouco que a gente seja segregada ou que a gente receba tratamentos ou que algumas de nós sim, outras não, porque essas outras não vão ser pessoas trans verdadeiras e a gente cai no transmedicalismo e etc. Apesar das defesas iniciais do vídeo, de não estou sendo transmedicalista, não estou sendo determinista, etc., todas as evidências e todo o teor do vídeo caminham nesse sentido, né? Então, é preocupante. E isso me gerou a necessidade de um contraponto, né? De uma resposta, de um outro ponto de vista, que justamente problematize tudo isso e traga uma outra alternativa. E aí eu acho que é válido encerrar esse ensaio, desabafo, grito de socorro, sei lá, enfim, essa conversa, citando duas cientistas trans brasileiras, Clarice Campos e Sarah Wagner York, quando elas dizem que, abre aspas, em um país estruturalmente transfóbico, a resistência e a potência não só fazem parte do cotidiano das travestilidades, mas se confundem com elas, desaguando em uma sinonímia entre travesti e resistência, entre travesti e potência. Uma conversa intergeracional que aproxima as muitas faces e lados de todas nós. Eu genuinamente não sei se eu tenho mais alguma coisa para acrescentar. Eu vou picotar isso tudo porque não estou acostumada a esse babado. Não sei se o som ficou bom, se a iluminação ficou boa, enquadramento, não tem nada disso. Eu peguei o celular, botei aqui, acendi a luz e li o que eu tinha escrito. E então é isso. Obrigada quem viu até aqui. E jamais esqueçamos que a revolução será travesti. Um beijo da Trava Alquimista.